Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala que Fecha, o podcast oficial da Scaler Sale. Hoje nós temos uma convidada muito especial, um grande prazer recebê-la aqui, é a Michele Campos, empreendedora, gosta muito de inovação, tem uma pegada ali de esportes, espiritualidade, mãe. Então hoje o papo vai ser de alto nível e você é o nosso convidado especial aqui também. E, Michele, obrigado por aceitar o nosso convite. É realmente um grande prazer ter você aqui, entender um pouquinho sobre a sua trajetória, saber quais são os desafios que você está tendo na Health Match, como que você chegou até aqui, enfim, com a Health. Eu sei que teve umas mudanças aí, principalmente de nome, de objetivo, de missão, de propósito, né? Então, seja muito bem-vinda, Michele. Eu que agradeço, Edu, pelo convite aí, por essa empresa que a gente está trabalhando juntos. Então, para mim, é um prazer enorme estar aqui com você, com vocês. Então, obrigada por estar. Legal, a gente que agradece, Michele. Bom, pessoal, vamos começar aqui o nosso podcast, o nosso Fala que Fecha. Lembrando que o objetivo desse podcast sempre é vendas, né? A gente está orbitando nesse universo aqui de vendas com vários assuntos que estão conectados a este universo. E hoje a Michele vai ajudar aqui falando um pouquinho sobre o tema comunicação, algo essencial para você empreendedor, para você vendedor, para você gestor, conseguir escalar, conseguir rampar a sua empresa. Tá? Então, Michele, eu quero saber um pouquinho quem é a Michele, quem é você, como é que você começou no mundo profissional? Você que vai misturar um pouco do pessoal. Fique à vontade, agora o microfone é seu. Claro, obrigada. Então, na verdade, é muito engraçado até falar disso, que a gente vai falar de comunicação. E uma coisa que eu fugia era comunicação e vendas, tá? Então eu comecei ali, já quis trabalhar logo cedo, 15 anos eu já tava, quero trabalhar. Então já fui trabalhar. Naquela época, e era normal, toda menina começava, principalmente recepcionista, né? Sim. Então, comecei recepcionista e já vou misturar os assuntos, porque eu comecei como recepcionista num consultório de ortomolecular. Gente, isso há, mais de 25 anos atrás, era muito diferente. Não sei nem se as pessoas conhecem o que é ortomolecular. Eu não. Okay. Se você puder explicar. Na verdade, ortomolecular é uma especialidade médica, vamos dizer assim, que ele estuda todos os seus minerais, vitaminas. Porque assim, se a gente tem algum mineral no corpo, alguma vitamina no corpo que não está adequada, a gente chama de vitamina, mas tudo isso é percursor hormonal. A gente tem, o que faz funcionar o seu corpo, não vai funcionar bem. Então é como se ele fosse o médico da longevidade. Quanto mais você acerta isso, mais longevo você é, porque você tem mais saúde, robustez, tá? Isso naquela época era muito diferente. Até hoje as pessoas não conhecem, infelizmente, tanto. É isso que eu vou contar um pouco do nosso propósito. Mas já comecei nessa área. Então, é uma medicina muito individualizada, personalizada, tá? Trabalhei como recepcionista lá e acabei indo para o laboratório que ele tinha, porque você tem que fazer exames para poder saber, né? Então, ia para laboratório e tudo mais e falava, não quero ver as pessoas, quero ficar no laboratório, vou fazer farmácia e tal. Pensava assim, porque você fazia bioquímica, né? Uhum. Saindo, e gente, assim, já vou contando para vocês algum pouquinho de mim. Eu ficava 2 anos numa empresa e já não queria mais ficar. E na época, o normal era ficar anos até você se aposentar naquela empresa, Normalmente, você fica até, de repente, acontecer alguma coisa mesmo. Ou você querer ganhar mais, alguma coisa. Não, eu já, em 2 anos, não tenho mais nada pra aprender aqui. Gente, era assim, não tinha mais nenhum desafio. Legal. Eu tinha que ir embora, né? Fiz isso lá. Mal você sabia que era intraempreendedorismo já isso, Nossa, não é? Exatamente. Quando eu comecei a empreender, eu entendi muito que era assim, era meu. Eu precisava criar, mudar, acontecer. E quando eu não conseguia, né, a gente saía, simplesmente, né? Então, comecei nessa área e querendo fugir de vendas. E acabei indo para farmácia de manipulação, um mercado magistral.
até vou falar porque esse é o mercado da HealthMatch principal. Magistral, É o mercado magistral. O que é magistral, gente? É o que se faz com a mão, né? Que é a arte, de forma muito eficiente. Como um mago, né? Vamos dizer assim, mas alguém que entende muito. Boa. Tá? Isso é algo personalizado. Então, eu sempre estive dentro dessa saúde personalizada. E eu fui para farmácia de manipulação e eu queria laboratório. Vou fazer farmácia, mas era muito novinho, como eu contei para vocês. E não foi pro laboratório, óbvio, né? Me colocaram que já para atender tudo, para resolver parte, falar diretamente com os médicos, né? A gente tinha essas questões de avisar o médico que trabalha com a farmácia de manipulação e com essas soluções, ele precisa de apoio, de conteúdo e tal. E eu, com antes de 18 anos, já fazia isso. E falando, não, vou fazer laboratório, não, eu tô fazendo isso só. Mas, gente, assim, óbvio, né? Quando você já é uma comunicadora, né, que você começou a falar, já de cara nata, não tem como, as pessoas percebem e te colocam nesse lugar, né? E você tem, não só a comunicação, ela tem muito essa questão do feeling, né? Então, eu acredito que quando a gente, lógico que tudo isso é treinável, mas tem pessoas que nascem com isso. Sim. O feeling do que a pessoa precisa ouvir, do que o cliente quer saber, como aquele cliente quer ser atendido, o que para ele realmente é importante. Porque cada um, gente, é uma pessoa, é um universo. Isso. E cada um vai ver realmente o que importa para ele. Saber escutar. Exatamente. E ter esse feeling de saber como colocar, como comunicar, como vender sua marca. Tá? Então eu sempre tive isso de forma meio nata ali, sem perceber. No fim, gente, para não alongar muito a história, eu não fui para farmácia, não fiz farmácia, tá? Eu fiz marketing. Que legal. E por que eu fiz marketing? Porque eu gostava de vendas. Boa. Tá? Porque às vezes as pessoas também confundem, né? Publicidade e propaganda Sim. com marketing. Não é a Não mesma é. coisa, gente. Né? Marketing é muito mais estratégico, posicionamento de marca, vendas, né? Ponto, né? Então, outras questões. Então, eu fiz marketing pensando nisso. E assim segui. E nessas empresas. E mudei para empresas do mesmo setor, só que aí eu fui para os fornecedores ou fabricantes da matéria-prima. O que é matéria-prima? Né? O que é um ativo? Vou falar mais claro assim. Novalgina, tá? Na drogaria. O que é o ativo dele? Dipirona. Tá, certo. Tá? Tá bom? Dá para entender? Sim. E eu trabalhava sempre com fornecedor de ativos. Mas não de ativos desses, da Big Pharma. Tem também, tá? Mas não, nutracêuticos, produtos naturais. Mas você já sabia que você era vendedora ali? Já porque, como eu falei, eu fui forçada, vamos dizer, entre aspas, né? Fica aqui, atende cliente. Você percebeu que isso Falei, era, cara, é o que isso eu gosto. vendas, né? Mesmo, gente, voltando um pouquinho, quando eu fazia as coisas no laboratório lá do médico, né? Ele fazia soroterapia. Eu ficava lá com o cliente, com o paciente, conversando. Eles me amavam. Boa. Já era aquela, né? Mas você fala, não, é só porque eu tô atendendo o paciente. Mas não, realmente já era essa questão dessa comunicação que a gente tem, né? Mais nata, vamos dizer assim, mesmo nova. Então, passei por farmácia e fui para fornecedor de matéria-prima, distribuidor. Isso é importante dizer porque ali eu fiz minha carreira em várias frentes, tá? A gente tem vários desses no mercado aí, tá? Que fornecem tanto para empresas de suplementação de produtos naturais. Então, gente, eu sempre trabalhei com produtos naturais que não causam efeitos colaterais. Isso é muito importante dizer. Porque a gente está falando aqui de saúde, não de doença. Tudo que a gente fala de doença, infelizmente, né? A indústria farmacêutica faz algo que vai te ajudar. Mas ele, tomado a longo prazo, vai te prejudicar. Sim. Então, só vocês verem que o omeprazol já foi quase banido em vários países, aqui ainda não. O Zol, né, no geral. A nimesulida. Todo mundo, uma dordinha de garganta, nimesulida, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Ele trata só aquilo, né? É. Aí tem o efeito colateral ao redor. Exato, né? E ele nem trata, tá? E a gente tem que pensar que, assim, ele diminui os sintomas. Tá. Nunca vai tratar. Nunca. Ele vai te fazer dependente daquilo para você não sentir o sintoma. Então, quando você toma um medicamento, você tá diminuindo os sintomas, não tratando. Certo. Tá? Então, isso é muito importante. Quando a gente tá falando de tratamento, a gente tá falando de realmente entender a causa. Por que eu tenho tanta dor de garganta? Vou tirar a amígdala. Não. Por que tá infeccionando a sua garganta? O que tá dando esse gatilho? Você tem que descobrir o gatilho. Porque quando a gente descobre o gatilho, às vezes é um alimento. Um alimento que você tem alguma coisa ali que te dá esse gatilho. Mas eu tenho… Meu pai tem diabetes, eu vou ter diabetes. Não. Isso não é completamente genético. A gente chama de uma regra. epigenético. Não.
epigenética. E epigenética é quando você, através da sua alimentação e dos seus hábitos, né? Que você define isso. Mas não vamos fugir, senão eu vou falar disso. E a gente vai longe, né? Então, eu fui para esses fornecedores, fabricantes de matéria-prima, tá? E matéria-prima o que é? Por exemplo, se eu tenho um remédio Novalgina, né, na drogaria, o que ele é? Uma dipirona. Depois que surgiram os genéricos… É uma planta, né? Porque às vezes a gente acha que… que não, é isso, não né? é. O problema é que ele não é só uma planta, né? Ele é uma planta feita de forma sintética ali. Que aí vão ter todas as outros efeitos colaterais, tá? Legal. Gente, não existe medicamento que não seja planta. Uhum. Tá? Tudo vem da planta, tudo. Não tem como. Tudo você tira ali da planta. Só que, depois se vocês quiserem, eu conto um pouquinho da história da indústria farmacêutica. O porquê. Porque o Rockefeller fez isso. Nosso pai do petróleo, Sacada. né? Então a gente fala um pouquinho disso, mas… Enfim, só pra vocês saberem o que é matéria-prima ou ativo, composto, né? Quando a gente tá na indústria farmacêutica, quando a gente faz no fornecedor e distribuidor de matérias-primas, ativos, eles distribuem isso tanto para farmácias de manipulação, como também para indústrias de qualidade de vida. Então, suplementação, tipo Vitafor, né? Que é bem conhecida para as pessoas entenderem. Então, esses produtos, magnésios, minerais e tudo mais, que são distribuídos por essas empresas que eu trabalhei, tá? Por que é diferente da indústria farmacêutica? Por exemplo, só um exemplo legal vocês saberem. Quando eu tomo um Centro, de A a Z, tá? É você colocar seu dinheiro ali, tomar e ir pro xixi, né? Por quê? Porque os minerais, por eles mesmos, eles não têm absorção no seu corpo. Ele tem que ter uma quelação. Não vou explicar isso quando a gente estava lá na escola. Tá. A gente lembrava de carbono, né? Que ela liga. É isso que a gente precisa mais ou menos. Então não tem, tá? E esses produtos que a gente trabalha, eles fazem isso. Então eu fui vendedora nesses lugares. Tanto direto para o cliente, como também eu fiz a ponte. Como é a ponte, Mi? Você leva lá a propaganda médica, né? Vai lá falar com o médico, explica para ele. E ele prescreve o paciente dele. Consequentemente, o paciente dele vai na farmácia e compra o produto. Então, qual que era a minha venda aqui? Comunicação, tá? Relacionamento. Sim. Então… Eu sempre falo que, como a gente consegue fazer essa divulgação, essa comunicação? São duas coisas importantes. Conexão e confiança. Show. Você já começou num nível ali em cima, né? Porque é a venda B2B, uma venda mais complexa. Eu comecei no B2B. Então, mas pensa que eu passei, pelo menos, uns 5 anos trabalhando com o cliente que depois eu ia vender. Você aprendeu ali. Aprendi. Eu sabia exatamente o que meu cliente precisava, porque eu sabia a dor dele. Eu passei por ela, tá? Então, quando eu fui para essas empresas, eu já conhecia profundamente a dor do meu cliente. E sabia quais são as soluções que eu tinha que levar. Você teve uma escola primeiro, nem percebeu, né? Foi um caminho natural para você. Então, normalmente a gente decide, né? E ali eu fui indo. Eu fui fluindo, E quando eu fui pro fornecedor mesmo, eu já sabia. E quando você tá em fornecedor, ele vende o Brasil inteiro. Então eu tive a oportunidade de fazer visitas para essas empresas no Brasil inteiro. Na época a gente fazia presencial, né, gente? Era muito mais. Toda semana, a cada 2 semanas eu estava viajando. Ou também pros médicos e profissionais da saúde no geral, também do Brasil inteiro. E aí é muito gostoso, né, porque você entender de cultura, de cada lugar. Se mesmo em São Paulo, gente, a gente muda Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, já é completamente diferente. Imagina quando a gente tá falando de outra cidade, outro estado, né? Então, um produto que eu vendi em São Paulo, eu tinha que mudar completamente a minha comunicação para vender ele no Nordeste. Né? Porque a gente tem vários fatores, né? Várias questões ambientais, né? E principalmente a gente tá falando de saúde, de vidas. As pessoas têm hábitos diferentes nos lugares, eles comem coisas diferentes, elas praticam coisas diferentes. Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração para fazer sentido para ele. E para você vender para um pessoal do Nordeste, é diferente você vender para o pessoal do Sul. Completamente. São bairristas, você tem que entender, né? Já tem uma barreira maior, né? Você tem que Com certeza. sambar melhor, né? Mas é muito legal, né? Porque isso, os anos de experiência te trazem, né? Eu brinco que no Sul, principalmente, você ia a primeira vez no cliente, ele te atendia no balcão. Não te oferecia nenhum café, senta aqui, nada. Tá. Mas assim, ele gostou aí você teve a oportunidade de ali te falar alguma coisa pra ele. A segunda vez que você volta nele, eu nunca esqueço. Eu brincava, já ficava ali no balcão, já sabia que você atendia daquele jeito. Michele, entra aqui, vem tomar um café. Eu? Sim. Que legal! Então assim, eles te dão… primeiro, quem é você, né? Brinco, quem é tu? E depois eles te trazem. Então, tem tudo isso que você tem que analisar também. E isso faz parte dessa comunicação quando você tá criando esse relacionamento. Que é essa conexão.
Que conexão que eu crio com ele, né? Como que ele vai realmente enxergar em mim alguém que ele se conecta, que ele percebe que tem algo para agregar para ele. E nem sempre isso, gente, principalmente a gente que faz visita médica, nem sempre isso acontece de forma só profissional. A gente tem aquela coisa, né? Tem o profissional pessoal. Desculpa, você é uma pessoa só. Exato. Né? Você não tem profissional pessoal, você é você. Então, se eu vou falar com um médico, muitas vezes entrei na sala de uma médica e normalmente a gente tem aquela coisa, é médico, né? Eles têm já um ar meio de, né? Eu sou poderoso, Exato. né? Normal. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Quantas vezes entrei lá, vi assim, foto da médica com as filhas. Ai, doutor, sabia, eu também tenho filhas gêmeas. Aquele gancho que você vai pegar. Exato, essa é a conexão, né? Eu sempre falo pro meu time, eu vou explicar pra vocês o que meu time faz. Você sentou com um profissional da saúde aqui, ele tem 20 diplomas atrás dele ali, ó. Ele vai gostar de falar do quê, gente? Né? Primeira coisa que você vai falar, nossa, doutora, que legal. Eu vi que você faz isso, me conta um pouco. Né? É o rapport. Exato, você realmente criar essa conexão. Eu brinco que a confiança ela vai sendo construída. Ela começa no 10, né, normalmente. E aí você vai mantendo e reforçando ou vai Exato, perdendo. isso. Mas a conexão ali, você tem aqueles instantes para criar essa conexão. Então é postura, comportamento, né, empatia, como você vai chegar ali. Eu acho que essa parte da… A gente fala de comunicação e pensa que comunicação é falada, só verbal. E a comunicação, ela tem várias maneiras de acontecer. Ela é pelo um olhar, é a forma como você se colocou. Eu sempre falo, né, você vai fazer visita médica, vai fazer propaganda, você tá de carro, você vai parar na vaga por exemplo, do paciente. Você acha que ela já deve te ver como? Não, você vai procurar um lugar, você vai parar no estacionamento, depois você vai lá, né? Você tem que entrar em todos os lugares ali. Estudar, né? Exato. Você viajar para outro país, você tem que estudar um pouco antes, né? Não, isso a gente tem toda a regrinha, né? A pré-qualificação, ela é essencial quando você… Vai falar qualquer pessoa, né? O Edu aqui, antes de falar comigo, ele olhou meu LinkedIn, ele olhou tudo, né? Isso é verdade. Não é? Então é isso. Mas, gente, tem que ser. O estranho é não fazer. Exato. E Michele, curiosidade. Você está falando de um mercado que é muito restrito. Né? Infelizmente. É uma venda complexa. Uma venda B2B, uma venda complexa. Técnica. E hoje a gente acaba muito falando de ciclo de fechamento. Né? O ciclo de fechamento aqui na Outbound, média de 3 meses. Tem cliente que é 1 ano, tem cliente que é 6 meses, varia. Sim. Nessa época, você tem uma noção de quanto tempo para você chegar nesse potencial cliente até assinar o contrato? Olha, é um pouco diferente, porque nessa questão de vender matéria-prima e tal, o mercado ele funciona diferente. Pensa que são produtos e você tem que ficar repondo esses produtos. Mas tem alguns produtos, alguns ativos que são exclusivos. Ele não tem obrigação de comprar. Por que é exclusivo? Só tem nesse fornecedor, por exemplo, um que eu estava trabalhando, que a gente trouxe de fora, tá? E está representando esse produto aqui no Brasil. Então, qual é a estratégia? Aí, gente, sempre entra essa questão. Como eu vou colocar essas estratégias? Então, o tempo de conversão demorava dependendo assim, ó. O produto, qual vai ser o posicionamento dele? Legal? Legal. Aí a gente tem algumas estratégias. Eu levo pro profissional da saúde, pro médico. Prescrever e cair naquela farmácia, ele é obrigado a comprar de mim. Mas para eu chegar nisso, eu tenho que saber que médico prescreve para ele, quem é o perfil de médico dele, que perfil de médico vai querer esse produto, e que perfil de farmácia vai querer esse produto. E de cliente. Então a gente tinha tudo isso. Então o tempo de conversão não era muito alto, tá? Então 1 mês ali, 2 meses no máximo, a gente faz a coisa acontecer. Mas é que tem todo um estudo, é um pouco diferente dessa questão de falar, fechou o contrato. Então é uma venda sempre contínua, tá? Ela não fecha. E no final você acabava utilizando aquela estratégia de influenciador e decisor. Total. Você chegava pelo influenciador para fechar com quem você queria. A gente tem os dois lados. O importante é você entender quais são os seus clientes, né? Eu tenho cliente que é decisor, a próprio cliente que quer investir naquilo e ele divulgar e sair como novidade. E aquele cliente que espera chegar a novidade para poder investir. Certo. Então a gente tem os dois. Aí a gente vai, qual caminho? Eu tenho que estudar o meu cliente. Aí eu sei o meu cliente como ele é e eu vou atuar da melhor maneira ali. Legal, show, entendi. Obrigado. Beleza. Bom, a gente está falando muito de comunicação, né? E você falou do início da sua carreira. Agora eu queria entender um pouquinho como que você chegou na Evolutriz. Certo. Claro. Como você chegou, assim, tem alguns anos. Tem né? alguns. Mas a gente dá uma resumida aqui que nessa jornada, né,
a gente vai evoluindo e, como eu disse pra vocês no começo, lembra que eu não fico mais de 2, 3 anos numa empresa? Lembrei. E eu vou ter que misturar um pouco também a parte pessoal. Porque eu tive filhos nessa jornada. E toda vez que eu tive filhos, eu tive que dar uma parada. Parada, assim, o tempo do filho mesmo, né? De engravidar. Então, a maioria das vezes eu fiquei afastada. Então, isso, a gente acaba também tendo essa questão. É mãe, acaba atrapalhando, né? Só que não atrapalha. Não é que atrapalha. É que você vai encaixando as coisas, né? Então, teve… Das gêmeas, eu fiquei 2 anos sem trabalhar, por exemplo. Então, eu tive algumas paradas. Mas dentro dessas paradas, eu trabalhei alguns fornecedores, tá? E eu sempre, gente, escolhi. Uma coisa importante, eu acho também falar. Que não é, tô mandando currículo e vou pra qualquer lugar. Não. Né? Você tem que saber o que você quer. Né? Você tem que saber o que você é bom. Então, por exemplo, eu nunca ia trabalhar com produtos… Eu não gosto de commodities. Não é por nada, eu não gosto. Eu acho que eu não fazia diferença naquilo. Não brilhava pra mim. De novo, eu gosto de comunicação. E eu gosto de fazer posicionamento de marca, de produto. Você não gostava de tirar pedido. Exato. Então eu queria criar. Eu sempre tive que criar. Então… Você sempre quis ser uma vendedora estrela. Exato, né? Eu queria criar, trazer solução, fazer o olho do cliente brilhar, né? É aquela coisa que te dá o porquê fazer aquilo. Então eu escolhi os lugares que eu ia trabalhar. Então quando era empresas mesmo grandes, interessa… commodity. Por exemplo, eu tive muitas ofertas para trabalhar na indústria farmacêutica. Muitas ofertas. E, gente, assim, eu ia ganhar mais? Ia. Eu ia ter muito benefício? Ia. E eu nunca quis ir. Porque não é uma questão só de dinheiro na nossa vida, né? E nem de nada. Eu não ia ser feliz. Eu ia ser um número e ia vender doença. Ia vender problema. Não tô afim. Eu queria vender saúde, sempre, né? Então eu sempre me mantive nesse mercado. Que é um mercado restrito, como você disse, e um pouco amador, né? Porque são pessoas farmacêuticas que abriram farmácias. Então, assim, não são gestores. Então, a gente tem algumas questões. Enfim, passei por essas empresas. Mas aí, passei por cargos de coordenação. Até chegar em cargos de direção, né? E aí, uma das últimas empresas que eu trabalhei era uma startup, tá? E eles começaram a fabricar produtos do bioma amazônico. Porque o que acontece, né, gente? Que todo mundo sabe, infelizmente, a gente… tem uma riqueza muito grande aqui. Aí vem todo mundo de fora, vem aqui, pega nossas coisas, vão lá, né, traz toda a tecnologia e vende pra gente. E é isso que acontece. Sim. E essa empresa não. Começou a trazer do bioma amazônico, realmente. E começou a criar esses nutracêuticos, que são produtos naturais, que vão tratar, modular, né, o organismo de alguma maneira, pra poder vender aqui no Brasil mesmo e querer expandir isso, tá? Então, eu trabalhei nessa startup e assim, foi muito legal porque a gente começou ali juntos, assim. Eles já tinham uma ideia, claro, mas eu comecei assim, fui a número 1, vamos dizer, de colaboradora junto com eles. Então, eu vi nascer, crescer, posicionei, então fiz tudo. E aí é muito legal porque a gente saiu ali do 0 pra 1 ano tá faturando 1 milhão por mês. Pô, que legal, né? Aí, nesse momento, eu pensei 2 coisas. Gente, sei lá, na época eu tinha, 20 e poucos anos de mercado, né? Eu pensei, eu conheço muito profundamente esse mercado, muito. E todas as frentes, porque eu trabalhei em todas as frentes, gente, todas as frentes. Primeira coisa. E a segunda coisa, se eu faço isso pra empresa de alguém, é porque eu tenho muita capacidade de fazer a minha. Porque, gente, entra muitas questões, né? Quando você vai empreender, pelo menos pra mim, foi muito uma questão, primeiro, de autoconhecimento e de entender que eu podia. Porque até então, você tem a crença que você precisa trabalhar pra alguém. Que você precisa ter, algum, né… Com filhos, gente, né? Filhos, você fala, não, eu preciso ter um garantido. Né? E ter empreendedorismo não tem isso. Você não tem nada garantido. Então, é a primeira coisa que pegou. Então, eu tive que trabalhar isso dentro de mim. Porque saí de lá e falei, vou empreender. Não consegui de cara. E agora, né? Não consegui. Como é que empreende? Eu nem consegui, assim. Porque depois, gente, me formei em marketing. E sempre que eu sinto um desafio nesse sentido, eu vou lá e estudo mais. Fora 1 trilhão de cursos que eu já fiz, eu fiz mais 2 pós e uma MBA. Nesse meio do caminho, tá? Pra eu me sentir… Porque assim, eu não sei, né? Eu acho mulher tem muito essa característica, né? A gente quer o perfeito. Tem que estar preparada 100%. Porque homem, assim, às vezes, ele nem tá 100% preparado, isso. mas ele vai. 70% e fala, eu tô coragem. 120. A gente tá 130, a gente fala confiança. 50%, falta 50%. Então a gente tem muito isso, né? Como mulher. Isso freia. Freia. Você acha que cultural. não tá preparado. É cultural, né? É cultural.
E ainda mais assim, ai, mas você é mãe, né? Ai, mas você é isso. Estereótipo, né? E você ficar ouvindo, né? E, gente, querendo ou não, o marido também te tolhe. Muitas vezes te tolhe ali muito. Fala, ai, mas e aí? Como vai ficar essa parte, né? Cobrança, né? Exato. E você fica, né, com aquelas situações. Mas, enfim, depois de muito trabalho interno, né, nesse sentido, eu falei, não, chegou a hora, eu sei o que eu vou fazer. Sei, né, gente? Sei é muito forte, né? Naquela hora você fala, coragem de dar o primeiro passo. Exato, né? E engraçado que assim, eu ainda fiz vamos dizer, uma consultoria. Eu fui diretora de uma outra empresa ainda no final. Que eu fiquei 6 meses, assim, derrotada. Porque eu queria realmente empreender. Eu falei, vou precisar trabalhar, né? E aí, por algumas questões pessoais, principalmente perda de pessoas, assim, pra mim. Eu falei, não tenho cabeça, vou trabalhar. E aí eu fui, assim, derrotada. Mas é muito bom, né? Porque o universo te leva pro lugar certo. Faltava eu aprender um negocinho assim, ó. Aí pronto. Que legal. Aí me joguei. Primeiro eu comecei fazendo os testes de como consultoria, num lugar, no outro, atendendo 2, 3 clientes sozinha, pra poder testar o modelo e ver o que eu ia fazer realmente. Testei vários modelos, sem medo de ser feliz, ganhando um negocinho ou outro aqui, fazendo acontecer. Lógico, gente, eu ganhava 4x, eu fui pra 1x. Tá? Não fiquei 0, mas fiquei no 1x, né? E fui indo. E aí eu resolvi realmente abrir a empresa, que aí eu vou contar pra você. Já posso emendar? Pode sim. Tá. Porque, na verdade, já era pergunta. a minha próxima pergunta, né? Porque é um desafio você sair do corporativismo para empreender, né? A gente tem um monte de vários casos, né? Na crise imobiliária, várias pessoas que foram demitidas, né? Pessoas de alto escalão, que quando saíram, não sabiam fazer nada. Por quê? Porque por trás primeiro você tinha um crachá. Exato. As ferramentas, né? E é isso que a gente acabou falando em um dos episódios, que é não só a falta de preparação, mas a pessoa ser um especialista. Só saber sobre aquele quadradinho, não entender sobre o todo que ela está tratando, né? Então vamos lá, eu quero entender como é que você chegou no empreendedorismo, você já falou nesses primeiros passos, e a sua rotina hoje, né? Porque não é fácil. Você, além de todo esse desafio, você é mãe, né? E mãe hoje de 6 filhos, né, Michelle? Sim, são 6 filhos. Por gentileza, compartilha com a gente. Claro. Não, e quando eu decidi, então, empreender, como eu falei, na startup última que eu trabalhei, eu fiz todas as áreas. E aí você começa a perceber exatamente o que você falou. Você começa a pôr a mão na massa, porque nada tá pronto. Eu fui criando todas as áreas, contratando. Assim, gente, sou boa em contratar? Não, tá? Mas eu contratei, eu fiz tudo. Tá? Então, assim, é muito bom essa mão na massa, essa oportunidade. E como eu falei pra vocês, eu vi o desafio, fui estudar. E foi muito interessante que até no MBA, assim, eu tava com um monte de empresário. Não era empresária ainda. Eu estava com um monte de empresários. Mas quando a gente tinha uma situação pra ser resolutiva, pra ter solução, eu saía na frente. E é aquela coisa de você não acreditar em você. E eu falava, nossa, será que… Eu ficava meio sem graça e tal. Aí, e sempre nesses MBAs, né, quem tá ali são sempre C-levels, né, que estão ali te falando, iFood, não sei o quê. Daí, nossa, é isso mesmo, nossa, isso. Eu falei, cara, eu tô sendo validada aqui, que é realmente, cara, chega, né, de esperar. Então, eu já tinha um pouco dessa questão, tá? Mas é óbvio que quando você põe a mão na massa, você vai ver toda a diferença. Cara, você fala, você falava isso pra aquele cara lá, né? Você falava pra aquela empresa ali que ela devia fazer isso. Ah, tá bom. E você não faz? Que bonito só falar, né? E é bem complexo. Mas aí a gente fundou a Evolutriz, tá? Na verdade, a gente viu, né? Eu sempre vi uma dor no mercado, que era essa questão da divulgação. Porque ninguém conhece farmácia de manipulação. Ninguém nunca fez nada lá, né? Ninguém sabe o que é saúde personalizada. E ninguém sabe o que é medicina integrativa. Então, a missão da Evolutriz era começar essa divulgação dentro, principalmente, melhorando a credibilidade desse mercado, expandindo ele mais, né? Levando ele para os profissionais da saúde, para depois a gente terceirizar isso, né? No sentido de ir pro B2C, tá? Ir pro cliente final. Só que, gente, assim, eu achava que em 6 meses eu ia fazer tudo. Juro. Eu tenho que contar isso, porque, né, imagina, nem apressado. 6 meses eu resolvo, já vai ter essa parte pronta. Você já tinha tudo planejado no papel. Já, tudo. Não, eu não tinha no papel. Aí eu comecei a fazer plano de negócios. Gente, aí assim, eu precisei de ajuda. Eu comecei com um programa de aceleração. Gente, foi muito engraçado, porque… Já começou? Foi do nada. Foi, porque assim, eu comecei a me inscrever em algumas coisas.
E eu cheguei no Sebrae, assim, num negócio que era sobre startup. Eu falei, não, mas eu não ia abrir uma startup, eu só ia abrir uma empresa de divulgação. Aí comecei a conversar lá, vi algumas oportunidades, falei, vou fazer. Aí entrei no programa do Sebrae, aquele start, que você não tem nada, tá? E aí eles vão te ajudando. Num segundo encontro, eu já encontrei uma aceleradora e entrei. E é assim, eu fui fazendo em paralelo o plano de negócios e a empresa rodar. Eu fui, realmente. E aí, gente, 6 filhos, tá? Nessa época, eu tinha acabado de ter meu último. Ele tinha 1 ano e pouquinho. Aí foi o desafio de conseguir uma babá. Mais o desafio de descobrir que ele é autista. E mais o desafio de fazer a empresa, tá? Foi muito complexo. Não vou mentir que foi muito complexo. Eu já tinha os outros 5, né? Que a gente já tava ali organizado. Entre aspas, quem tem filho sabe que não é bem assim sempre. Mas várias decisões ao mesmo tempo. Mas é isso, né? Eu sempre encaro que quando vem desafios é porque você vai aprender alguma coisa com isso e você vai conseguir. Passa, senão eles não viriam. E o medo, Michele? O medo, ele sempre foi muito latente, Edu, ali. Ele foi sempre assim, pensa assim, ó. Eu sempre encarei o medo assim. Vem o medo. Primeiro você tem que identificar que é medo. Porque muitas vezes vem como desculpas de outras coisas. Por exemplo, controle. Isso é medo, tá? Mas controle é medo? Quando você não. Porque você nunca vai saber o resultado de nada na sua vida. Ele tá fantasiado de controle, mas no final é você que não quer dar o próximo passo. Exato. Então, você tem essas questões. Primeiro é você identificar isso, né? Segundo, é aquilo. Você sabe, por exemplo, que você vai dar um salto numa piscina. E que se você pular nessa piscina, você não vai morrer nem vai se afogar. Só que assim, você vai olhar e vai te dar puta frio na barriga, você vai falar, cara, não consigo, vai voltar, vai de novo. Se você voltar pra lá e voltar e olhar de novo na prancha, olhar pra piscina, vai diminuir seu medo? Não. Óbvio que não. Nada. Sabe o que vai fazer? Você vai pegar o medo, abraçar ele e pular. Só continua. Eu comentei com você, na primeira vez que eu fui nadar em águas abertas, né, eu fui falar pro pessoal que eles não sabem. A Michele sabe, o Cadu sabe. Mas a primeira vez que eu fui fazer a minha competição em águas abertas, uns 3 dias antes eu fui testar. Né? Eu fui trabalhar de lá. E aí trabalhei de manhã, no primeiro horário, assim, do almoço, né? Deu um tempinho, peguei a boia lá, fui. Quando eu pisei na água, eu comecei a tremer. Tremer. Eu não tinha entendido, né? Eu estava com medo. Uma parte de mim falava, vamos continuar, vamos fazer isso. E a outra parte queria travar, queria dar 3 passos para trás, não queria continuar. Tanto que meu braço travou tudo, né? No dia seguinte que começou a melhorar. Mas, e durante a prova veio o medo também. Né? Veio o medo. E é isso que você falou, que eu achei interessante. Você tem que primeiro identificar, depois abraçar. Porque faz parte da jornada, né? Isso. Faz parte. Total. Muito Legal. Mesmo. O tempo todo. E, gente, não vai acabar o medo. O medo não vai acabar porque cada passo que a gente dá, a gente vai enfrentar coisas que a gente não conhece. Porque o que a gente tem medo? No final de tudo, o medo é do desconhecido. O medo é simplesmente daquilo que a gente não conhece. E isso é uma trava tão grande, né, gente? A gente se apegar ao que a gente conhece, mesmo que aquilo não te esteja levando para lugar nenhum. Então, assim, eu acho que ser empreendedor é isso. É você soltar, né, e ir. Porque vai sempre dar medo. Vai sempre dar medo. Porque CLT também, você acha que você tem você tem a segurança. Uma certa estabilidade. Estabilidade, mas não tem. Não tem. É tão instável quanto ser empreendedor. Exato. Você só falaram pra você que era seguro, você acreditou naquilo e você não quer mais soltar. Né? Exatamente. Então, é isso, né? O medo, ele sempre vai bater. Mas aí, eu acho que nessa jornada de empreendedorismo, você vai aprendendo a lidar com ele. A saber se jogar, porque é isso, né? Tava falando pra vocês do perfeito, tem que ser perfeito. E eu comecei a trabalhar muito em mim. O feito é melhor do que o perfeito. Se eu não tivesse feito isso, nem tinha abrido a empresa. Na startup que você trabalhou, você deve ter aprendido muito sobre isso. Muito mesmo, assim. Porque a gente, lá, principalmente, você via cliente satisfeito. E, gente, assim, é uma dor muito grande pra mim ver um cliente satisfeito. Muito. Foi pra mim, assim, a coisa mais doída. E principalmente se é, por exemplo, sua culpa. É minha culpa, é minha empresa. Nossa, gente, eu fui assim, isso que me fez sofrer no começo. E é óbvio que eu não ia entregar. E eu não me conformava que eu não ia entregar. E eu não ia, gente, até acertar o modelo, não ia entregar. Então, assim, eu tive que ter um churn alto, eu tive que ter um monte de coisa pra poder enxergar qual era o modelo. E vou falar pra vocês essa história, porque eu demorei 1 ano pra encontrar o modelo.
Porque não, é o que eu sempre brincava com o time, assim, as pessoas que me acompanhavam no começo, poucas pessoas no começo. Eu falava, se a gente montasse uma padaria, a gente tinha um pop da padaria, né? A gente sabe que tem que fazer mínimo, você pode ousar naquilo, aquilo outro, mas você vai ter um pop. Agora, como que você tem numa startup um pop? Não existe. Ainda mais no que a gente tá fazendo, ninguém se propôs a fazer. Então, assim, a gente vai ser… é tão bonito falar se é disruptivo, vamos quebrar barreiras, né? Lindo vamos sair falar. Da caixinha. Agora eu quero ver lá e fazer, né? E realmente você arcar com isso, do que as pessoas vão… Eu tinha muito essa questão, né? Quando você tem essa questão do perfeccionismo, e a gente brinca, eu sou perfeccionista. Isso é muito doído. Porque quando você tá no palco, né? E você tá tanto pros aplausos quanto pra vaia. Exato. Então essa foi a maior desafio pra mim, né? De realmente saber, cara, bom… E eu sou muito conhecida nesse mercado, tô, né, 27 anos nele. Todo mundo me conhece. É um mercado que eu brinco, é uma pracinha. Todo mundo sabe quem é quem. Então, assim, lógico que iam falar da Michelle, lógico que vão comentar. E tá tudo bem, gente, porque é isso, né? Você não vai acertar todas as vezes, mas na hora que você começa a acertar, o jogo muda. E é muito gostoso, porque você vê que toda aquela jornada desafiadora valeu a pena. Né? Porque, gente, a cobrança em casa era muito grande. Né? Porque é o que eu falei, eu saí de um 4, 5x pra um X. Então eu não conseguia mais passear com meus filhos, não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia. Muitas coisas foram ficando… E eu falava, gente, tá quase, olha, vai acontecer isso. Não, gente, tá quase, vai acontecer aquilo. E não acontecia. E eu comecei a frustrar minha família. Né? Então isso foi muito doído também. E você começar a perceber que, assim, quem tá do seu lado é a sua família. Só que nessa hora você é solitário. Isso. O empreendedorismo, ele é muito solitário. E quando eu ouvia as pessoas falarem isso, eu não entendia. Eu falava, não, mas… né, você não entende. Até você viver realmente essa parte que é muito solitária. De você querer entregar e não vai dar pra entregar. Tem o seu tempo de maturação. Até sua mãe quer que você volte pro CLT. Vai lá, segurança, vale refeição. Quase… Olha, eu já não era CLT fazia muitos anos. Mas mesmo assim, a segurança trabalhar pros outros. Independente de CLT ou não, né? Você tem segurança, entre aspas. Principalmente quando você se considera uma ótima profissional. E você sabe que não vai sair de lá se você não quiser, tá? E normalmente isso aconteceu na minha vida mesmo. Eu nunca, não é por nada, eu nunca fui mandada embora. Mas eu tinha, então, mas assim, mas não me deixava feliz, né? Não é o que te faz feliz. Então, primeira coisa, mas você só trabalha no que te faz feliz? Eu sim. Eu sim. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Porque quando te faz feliz e te empolga, é sua verdadeira missão. É o que você realmente deveria fazer. Que é o propósito, Exato. né? Porque você trabalhava numa indústria da saúde, farmacêutica. Mas você não vendia saúde. Você vendia doença. Então. Você entendeu isso e você preferiu criar algo próprio. Criar a sua obra-prima. Exato. E principalmente com esse propósito, né? O principal propósito é melhorar esse mercado, sim. Mas, por exemplo, eu ia fazer a unha, tá? Tinha uma mulher lá, 50 e poucos anos, reclamando que não consegue emagrecer, que tá se sentindo mal e tudo mais. E eu acabo me intrometendo sempre, né? Eu falo, mas quantos anos você tem? Não, e eu como tudo certinho e tal. Você faz reposição hormonal? Não. Você vê isso? Não. Então nunca vai melhorar. Então, assim, como que a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que elas devem ter saúde e parar com com isso que fizeram, essa lavagem cerebral que fizeram nas pessoas, falando, por exemplo, come todo dia pãozinho, café, gostoso, margarina, né? Aquilo que tá matando você aos poucos e as pessoas não sabem. Então, esse é o propósito final. Legal. E ele é bem complexo. Mas aí a gente tá aqui. Então abrimos a Evolutriz, né? A Evolutriz, a gente começou com esse nome justamente por isso. Porque a gente… Evolutriz, evolução. Então, eu sempre acreditei numa evolução interna, né? No nosso desenvolvimento próprio, autoconhecimento. E isso também ser uma cultura da empresa para que todo mundo fizesse isso. E isso transbordasse pro próximo. Porque a ideia é fazer esse mercado evoluir, né? E ele realmente se desenvolver para que as pessoas tenham acesso a ele. E o TRIS significa 3, tá? É o número 3, que significa comunicação e criatividade. Então, através da comunicação e da criatividade, a gente alcançar esse propósito de evolução. E também ele é a trinca divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Que legal. Que a gente sempre se baseou bastante. E isso continua sendo a cultura da nossa empresa. Boa. Mas, assim, gente, Evolutriz, infelizmente, não remete a nada e não lembra ninguém. Tá? Só remetia pra mim. E aí eu falei, não, a gente vai ter que fazer uma virada de marca e aproveitar essa virada de marca pra melhorar o nosso posicionamento.
Então, no final de 2024 para 2025, a gente mudou para Health Match. Então, esse é um nome mais assim, pensando no startup também, trazendo mais essa questão da tecnologia que a gente coloca em tudo. Então, o match da saúde mesmo. Então, a gente dá o match da solução ideal para o profissional da saúde levar para o paciente dele. E aqui, pro ano que vem, que é a nossa próxima, dentro do roadmap, né? A gente levar esse match da saúde pro cliente. Legal. Nome acertar em cheio. Ah, Muito que bom. O Evolutriz eu gosto também. O Health Match, Eu também gosto. Eu deixei a Evolutriz lá. Eu ainda tenho o domínio, eu deixei a marca registrada. Até aquelas, né? Tá, de repente, no dia que eu não quiser mais, eu sei lá. Ou vira uma loja de, Vou dar uma de roupa, tô brincando. vai no CNPJ vira Evolutriz. da Evolutriz. Vai virar uma loja de, sei lá, de produtos naturais. Não, mas brincadeira, não sei. Ficou lá. Legal. E muito legal, Michele. Pô, eu acho que você comentando essa sua jornada, hoje você tem uma startup. Você vivenciar uma startup antes de você virar essa chavinha fez toda a diferença. Fez. E isso eu falo por mim. Porque antes de eu sair do corporativismo, eu tive… E aí eu já ia empreender. Já tinha decidido sair. E eu tive a oportunidade de entrar numa empresa grande, uma startup, a Gympass. O próprio startup falou, vem cá trabalhar com a gente aqui, vem cá. Melhor, porque eu fui pedir conselhos, né, de algumas pessoas. Que estão ali no meio. Eu falei assim, pô, como é que eu quero empreender? Tá aqui o meu… Pô, tinha um plano de negócio lá de 50 páginas. Isso aqui, ó. Pô, tá aqui. Como é que é? O que você acha? Pô, acho… Cara, pega isso aí e joga fora. O César falou isso pra mim. Caramba. Joga fora. Fala você. Eu quero saber o que você quer. E ele ficava olhando assim. O olhar dele entrava nos meus olhos, né? Ia na minha alma, assim. Eu tava tentando entender. Depois ele falou assim, eu tava buscando brilho nos seus olhos. Eu achei. Mas, cara, falta muita coisa pra você. Muita coisa pra você aprender. Por que você não vem aqui trabalhar com a gente? Uma startup, tem várias áreas, não sei o quê. Aí, o ego, né? Falou assim, não, estou preparado. Estou preparado para isso, né? E foram anos, né? Eu decidi, foi uma decisão, não me arrependo, porque foi muito aprendizado. Né? Mas hoje eu vejo, né, até pela startup que eu tenho hoje, e pela experiência, né, que a gente passou, eu vejo que, assim, teria dado um salto muito, muito mais rápido, né, uma evolução muito mais rápida, né, que foi o seu caso. Né? Legal. E Michele, uma coisa, né, como é que é a sua rotina? Hoje você é empreendedora, é mãe, eu sei que você gosta de fazer atividade física, pelo que eu entendi, você gosta muito de espiritualidade também. Sim. Como é que você equilibra tudo isso junto com a Health Match? A Health Match foi mais um filho que eu tive junto, eu falo. Sétimo. É o sétimo. É o sétimo, porque não tem como, né? Você… Assim, no começo foi mais desafiador, no começo da empresa. Eu me dedicava completamente à empresa, né? E ao meu bebê ali, e os outros ficaram um pouco de lado no começo ali, né? Foi um pouco desequilibrado. Não tem como você equilibrar tudo sempre, né? Você sempre tá voltado pra uma coisa ou outra. Também eu tinha tido um filho, né? Tinha um filho de 1 ano e meio, e como eu comentei com vocês, ele é autista. Então, essa questão de não dormir acabava atrapalhando muito também. Eu consegui retomar o que eu gostava, a rotina e tudo mais. Mas também, gente, sem rotina e disciplina, não tem vida, né? A gente não tem vida, assim, pra mim… É impossível a gente conseguir alguma coisa sem disciplina. E a academia, por exemplo, a musculação, ela traz muita disciplina pra você. Ela faz você fazer algo que nem sempre você tá com vontade. Eu gosto muito. Eu sei que tem gente que vai falar, ai, mas eu odeio, né? Eu sei, gente, que não é fácil. Eu vou todo dia lá. Mas assim, eu aprendi a gostar, tá? Mas hoje ela pra mim é remédio. Só pra eu comentar algo que vai fazer sentido pra vocês, eu tenho TDAH, né? Deve dar pra perceber. Talvez aí depois ouvindo eu vou ver que eu devo ter ido e voltado algumas vezes sem muito, né? Tá fluindo. Ok. Mas então, essa questão, quando eu descobri, né, me fez, graças a Deus, esse diagnóstico. Hoje o pessoal fala, negocinho na internet. Não, gente, real, médico, neurologista, vê certinho, né? Lá o parafuso solto, aí você fala, nossa, por isso que isso, né? Mas eu comecei a tomar remédio. Só pra me dar uma… E o pior, né? Você toma um remédio que te acelera, né? O Venvance
acelera, né? Na verdade, pra quem tem TDAH, ele dá uma boa encaixada. Mas te deixa. Então eu dava muito foco. E tomava sertralina junto. Que era pra ajudar também na questão mais emocional. Então o começo foi muito punk, tá? Principalmente com o começo de empresa. Mas chegou um momento, gente, que aquilo não tava me fazendo feliz, né? Tava complexo em todos os lados da minha vida. Não vou fazer flores aqui e falar que foi… eu sempre tinha uma rotina… Não, né? Esse começo de empresa, não vou falar nem antes. Mas esse começo de empresa, desse 1 ano de empresa, foi muito desafiador nesse sentido. Emocional, buscando o espiritual pra ter força. A parte de saúde física meu cuidado próprio estava muito jogado de lado. Então, tava vendo as coisas pelo lado errado, é perspectiva. Eu tava olhando uma perspectiva sofrida, falando, é difícil, né? Isso tudo é perspectiva. Porque o que falta? Esforço e disciplina. Você vai ter que ter esforço para as coisas fluírem no começo, né? Então, na hora que eu acordei para isso, falei, cara, não quero mais isso pra minha vida. Eu desmamei os remédios. Falei, vou tirar os remédios. E eu comecei a fazer os remédios. E eu sou a favor de remédios naturais, tá, gente? Sempre. Mas tem coisa que não tem jeito também, né? Eu sempre falo, a hora que tiver que ter ali uma ajuda, você vai ter que ter. Exato. E tá tudo bem, tá? Mas quem são os remédios? Eu preciso. A minha alimentação, ela tem que ser regrada. Michelle, porque… Não é, gente. O TDAH, ele é muito complexo. O autismo também. Então, se você come glúten, dá desordem na cabeça. Você não pensa, dá brain fog que a gente fala. Que é aquela nuvem mental. Você não pensa. Pensa… Hoje, eu sou CEO de uma empresa e eu não posso ficar sem pensar. E mais mãe de 6 filhos, mais tudo, eu não posso ficar sem pensar. Então, essa questão. Academia todos os dias é remédio. Então, se você vai pra academia, se você deixa seu corpo forte, sua mente tá forte. Exato. Tá? Então, isso é muito importante. Mas outras práticas. Eu comecei a fazer… Eu faço vários retiros, né? Dentro do que eu acredito, espiritual. Então, pelo menos uma vez por mês, mínimo, eu me entrego a esse momento. Pra eu ter esse equilíbrio, tá? Então, a minha rotina hoje, ela começa num cuidado por mim, né? Então, eu vou pra academia, começo meditando e orando. Boa. Sempre. Começo meditando e orando e termino o dia meditando e orando e agradecendo. E você implementou isso na cultura da sua empresa, né? Exato. Todo mundo tem que fazer isso, tá, gente? Tanto que eu vou contar, eu coloquei outras empresas pra isso, né? Então, gente, assim, sempre que eu vou até contar, eu sou uma ótima líder. Então, eu realmente conto tudo isso, as pessoas se motivam e vê que o emocional é muito importante. Mas eu sou uma péssima gestora, não sou eu que faço gestão, tá? Mas essa parte eu faço. E aí, então a rotina virou essa. Então eu começo como eu tava falando pra vocês, de comunicação. E a gente começa a entender o que cada filho precisa, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai tentando entregar ali e também sendo muito verdadeiro com eles, né? Deles verem o que tá acontecendo. Então hoje, gente, trabalham 3 filhos comigo, né? Eu coloco ali que eles me ajudam. Um trabalha mesmo, sério. As meninas que são mais novinhas, elas dão uma força ali, eu não cobro tanto, né, claro. Então, mas mesmo assim, elas recebem por isso. Então, a gente tem algo sério pra elas, assim, nesse sentido. Uma das minhas filhas trabalhou também comigo, mas hoje tá no mercado. Eu indiquei ela, ela tá super bem, tá voando. Então, assim, a gente tem realmente… vai equilibrando e colocando junto ali. E foi muito lindo, assim, assim, uma das coisas que vai ser inesquecíveis pra mim foi um evento que a gente fez como Health Match. É um evento muito importante do mercado, tá, gente? Foi quando a gente… Foi assim, um divisor de águas pra gente. É assim, a empresa existe, tá? E nesse dia, os meus filhos trabalharam comigo nesse stand. Foram 3 dias loucos, assim, legal, de falar com milhões de pessoas. Eles ali, assim, eu tirei uma foto com todos eles ali. Minha filha tava no evento também, uma delas. Mas em outra empresa, que era, né? Não é concorrente, é só a empresa que também expõe lá. E aí, eles tiraram foto comigo e falaram, cara, tem coisa mais maravilhosa do que estar montando algo, assim, pensando na sua família, na sua vida, claro, e tudo. Então, assim, tudo isso foi encaixando. Presente, né? Exato, mas é isso. Primeiro eu precisei me equilibrar, pra depois começar a equilibrar mais esses pratos. Eles ficam equilibrados, gente? Não, tô 3 noites sem dormir? Sim. Mas a gente vai, né? A gente vai entendendo, vai vendo diferente. Antes era, não acredito, não dormi, vou morrer. Hoje não, eu falo, eu vou ter um dia lindo, vou ter um dia lindo. Vou. Porque meu filho não dorme, gente, ele é não verbal, 3 anos. E ele fica dando risada, me dando beijo, fazendo carinho, fazendo… Eu vou falar o quê, gente? Eu vou ficar com raiva? Não, vou falar, vamos lá, filho, vamos passar essa noite. Por que você não vai dormir? E é entender e levar isso e vai ficando mais leve. É legal isso que você comentou, né? Essa foto da família ali no evento. Nossa. Esse presente que você ganhou ali, né? Assim, caiu, mão beijada do céu, assim. Não. Você fez aquilo acontecer. E é interessante porque, assim, eu acho que todo empreendedor,
ele passa por essa fase, que é ver o caos como algo natural. Exato. Porque quando a gente é ensinado a achar que tudo tem que ser normal, estável. Só que a vida não é instável, ela é intensa, né? Então, quando você entende isso, você vê que a desordem, o caos, ele é natural Exato. e que você só tem que fluir através daquilo ali. Quando você entende que aquilo faz parte do jogo, mas não dormiu 3 noites. Tudo bem, eu vou dormir amanhã, depois, né? Tem que entender. E um ponto importante que eu entendi, que você falou, que assim, me identifiquei com você, que é a parte de primeiro você tem que estar bem. Você É. tem que cuidar de você. Porque também a gente foi criado, né, ensinado que a gente tem que se sacrificar pelos outros Exato. primeiros, né? Não, então você tem que estar no eixo primeiro. Se você não estiver no eixo, toda aquela galera que está ali junto com você vai sair do eixo também. É. E é importante esses rituais, né? Por exemplo, academia. É importante. Né? Por quê? Porque você entende, ali você vai se alinhando já, né? Quantos Exato. insights você tem na própria academia? Na esteira, então. Né? Na esteira, né? E eu gosto muito de nadar de manhã, correr de manhã, ao ar livre, a musculação também, porque aquilo, primeiro eu aprendi isso com uma grande amiga e terapeuta minha. Assim, primeiro você tem que se alinhar, você tem que fazer o que te faz bem, te carregar. Ontem até eu mudei de casa e aí eu tava correndo na rua, comecei a explorar, né? Uma ruinha de terra, comecei a ver lá cavalo, sabe, assim. Aquilo me fez tão bem. Então eu preciso me energizar primeiro Perfeito. para começar o dia, alinhar. Porque é importante isso, porque primeiro você tem que se autoliderar. Exato. Liderar você, as várias versões que você tem dentro de você aqui, que elas estão em guerra, né? Se você não toma a liderança, elas começam a conflitar. E isso é uma lei que a gente estava falando, né? Da correspondência, assim, dentro como fora, fora como dentro, em cima como embaixo. Então, se você é um caos dentro, você vai criar esse caos fora. E se você aceita esse caos fora, você traz ele para dentro de você. Então, se você não começar o dia fazendo algo que te faz bem, pode ser uma leitura, pode ser uma oração, uma meditação, pode ser uma academia, uma esteira. Ali você já começa a se alinhar, para você começar o dia bem. Para você não eu até falo assim, eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, né? Assim, eu não Exato. quero atrapalhar minha vida, e muito menos atrapalhar a vida dos outros. E geralmente a gente acaba fazendo isso, né, Michele? Então, muito legal. E isso esse equilíbrio dos pratos, né? Que você acaba entendendo que assim, você acaba fluindo no jogo da vida. É um caos, só que você sabe que o caos, antes da ordem vem o caos. É. Antes de construir um prédio bonito, lindo, igual esse que a gente está aqui no estúdio do Google, primeiro teve que vir uma escavadeira, destruir todas as casas que estavam aqui, aquela barulheira, né? Que os vizinhos devem ter adorado isso, né? Barulheira, aquele caos para depois construir isso aqui. Mas existe um tempo, né? Para tudo se organizar, se alinhar. Você falando isso, eu tava refletindo sobre isso esses dias atrás, porque eu não sei se chega esse dia da ordem, tá? Eu não acho. Mas eu não acho isso ruim hoje, porque eu penso sempre em degraus, tá? Uhum. Então tá, você estruturou, que nem eu fiz muito pra estruturar a empresa, sempre. Eu sempre falei pro time, pra mim o mais importante é o alicerce, porque nenhum ventinho vai derrubar a gente. E o que era isso? Eu tenho 27 anos de mercado, eu poderia ter me associado a muitas pessoas. E eu não quis, porque eu não concordo com essas pessoas. Então, a gente começou estruturando. E a gente teve alguns crescimento, né? Aí, é caos. Estrutura de novo, é o degrau. Exato. E a gente tá de novo, cresceu bastante. Caos. E vai estruturar. Então, toda vez que eu começo a ver, eu falo, será que vai ter algum momento que isso vai acabar? Espero que não, né? Eu espero que não. Ciclos, né? São ciclos. E você tem que enxergar. Óbvio que eles vão aliviando. Por quê? Não é que eles vão aliviando. Na verdade, você vai ter mais pessoas pra poder ajustar isso pra você. E isso vai ser, querendo ou não, diluído um pouco mais. Mas nunca vai acabar. Senão você não tá crescendo. Senão você não tá, você parou. E não existe o parar. Ou você começa a cair, ou você tá crescendo. Parado você não fica. Exato. E é legal você falar isso, Michele. Eu tava refletindo hoje sobre isso. Eu fiz um desafio no final de semana passado, onde eu tava vários obstáculos. Um deles foi salto. Eu tava olhando aquilo e falei assim, rapaz,
o desafio, ele sempre vem, né? É a gente que decide se a gente quer enfrentar ou não. Exato. Mas a gente nunca tá parado. O universo não tá parado, né? Não. A gente acha, pô, tá aqui, né? Nem a gente tá parado, os átomos estão rodando aqui. Uhum. E aí, eu falei, quanto maior o desafio, não é que você tem que… fica mais difícil. É porque, assim, é um desafio maior. Você se acostumou com aquilo, você conseguiu… virou um mestre, igual você falou, um mestre dos magos, né? Você virou um mestre de tudo isso que tá rolando. Você medita no meio de todo um barulho, todo um caos. Então tá tranquilo, você tá lá na 25 de março, lá, tá, o pessoal olha água, você tá tranquilo, Exato. né? Tranquilo. Aí vem o próximo desafio, aí você acha que tá difícil. E aí que a maioria das pessoas param. Assim, não, tá difícil, volta pra trás. Exato. Volta. Não, é aí que você tem que colocar mais energia, mais gasolina, mais lenha na fogueira. Exato. Porque aquilo é mais um desafio, mais um ciclo. Então você tem que dar um salto mais alto. Então é isso, né? Você comentou, acho que nunca chega a ordem. Pode ser. Porque são ciclos, né? Exato. Sempre resolver uma coisinha assim, vem um degrau maior, um degrau maior, um degrau maior. Assim, eu sei que parece talvez bom, mas é olhar a natureza. Você vê, elas são cíclicas, né? A gente tem o tempo, é cíclico. Tudo é cíclico. E a nossa vida, ela só espelha isso, né? Então, é tudo cíclico, real. Até você estava falando disso, e eu lembro muito que eu sempre fazia essa analogia. Eu falava, nunca vou ter só águas paradas, né? Eu vou ter turbulência, né? Vou ter… Mas lógico, gente, que isso demora você começar a perceber. E foi o que você falou. Como eu consigo silenciar minha mente para que eu consiga realmente enxergar? O problema é quando a gente entra nesse caos e a gente começa a viver o caos que você falou interno. Isso vai te atrapalhar anos. Assim, maneira de falar, mas vai te atrapalhar muito. Porque quando eu vivi o caos interno, começava o caos fora e eu vivia ali dentro, eu perdi a visão. E assim, hoje eu sei qual que é a minha maior habilidade, enxergar. Quando a gente, no caso eu sou CEO da empresa, né? O Edu também ele sabe. A gente tem uma cadeira solitária e acabou. Ninguém vai enxergar o que você tá enxergando. E tá tudo bem. Antes eu fui conversar com grandes CEOs aí, tive essa oportunidade. E eles me falaram, fiz amizade, né? Então me pegam no colo aí, você tem então… vem cá, Mi. Eu falo, ai que bom. E aí a gente trocando ideia sobre isso. E ele falou, cara, o seu papel é olhar de cima e ver até onde vai. Quem tá aqui, mesmo seus sócios estão aqui, eles estão vivendo a operação. Então eles têm uma visão mais limitada. Então não adianta você querer fazer a pessoa entender o que você tá falando, ter expectativa do que vai… Então assim, é importante enxergar. Então é importante você estar com a mente silenciada. Por isso que eu falo, a meditação é isso. É você conseguir silenciar dentro. E quando você silencia dentro, aí você ouve. Aí você enxerga. Aí você começa a perceber as coisas, né? Pra você tomar grandes decisões. E assim, gente… Eu vou falar, eu tenho 6 filhos, né? Já é puxado, vou falar que dá preguiça. Lógico que dá, né, gente? Porque você tem que ver o problema de cada um quer você, que quer, né? Não adianta, e não adianta. Sim, eu tenho o meu de 21, mãe, eu tô com dor de garganta. Claro, e eu espero estar aqui sempre pra isso, né? Que é muito complexo eles indo embora. Vocês não têm noção, gente. Assim, quem não tem filho dessa idade, putz. Enfim. Mas você tem que ter todo esse amparo pra todos eles. Como você faz isso? Se você tiver… porto seguro pra cada um deles, né? E você tem que enxergar tudo isso. E hoje, gente, eu tô falando isso porque a nossa empresa tá, sei lá, com 20 pessoas. Assim, não quero crescer mais que isso, espero assim muito em pessoas, né? Mas é quase filho também. Sim. Né? Então, a gente tem que pensar, todo mundo tem suas questões, seus problemas. E a gente entende, eu sempre trouxe isso na cultura que… Quanto melhor tiver essa pessoa, melhor ela performa. Então a gente se preocupa com essa questão, né? A gente fala hoje de saúde mental, mas a gente tá falando de tudo. Saúde mental, emocional, espiritual, física. Eu dou muito treinamento pra eles, né? Eu tenho muito… Apesar de eu ter feito todas as minhas pós e tudo em área de negócios, eu entendo muito tecnicamente, né? Legal. Porque é a minha área. Então eu trago muito isso pra verdade deles, né? Assim, a gente prega algo e tem que viver esse algo. Então é muito lindo eu vir aqui falar pra vocês. Ai, olha, não come pão e diminui, cara. Sabia que hipertensão não é sal? É carboidrato refinado? E vou lá e me entupo de carboidrato refinado, né? Então isso não faz sentido, né? Então a gente tem que reviver o que a gente prega real. Nem você sabe o que você tá falando. Sim. Então realmente eu acredito muito nisso. Óbvio que eu não tenho como obrigar ninguém, mas é isso. São quase todos filhos, né? Exato. A gente começa a lidar com essa questão. Então a responsabilidade aumenta. Tem as vidas deles, as famílias deles,
que estão junto, né? Todas as pessoas que você começa a entender que tá ali debaixo de um guarda-chuva, de uma ideia que você teve, de um negócio que você tá, né? Enquanto você era só a pessoa desse negócio, você falava, vou dormir, né? Hoje, amanhã eu resolvo. Não, hoje não. Você fala, cara, eu resolvo agora. Não tem como eu esperar, porque essas pessoas dependem. Esses clientes acreditaram em você. Tem toda uma questão, né? Então, tem que ter muita tranquilidade. A equipe, né? É a sua família, né? Acaba sendo, né? Você às vezes como. passa mais tempo com eles do que Com certeza. com os filhos, com a própria família, com os pais, enfim, esposa, marido. Uhum. E você comentou que é solitário, né? Uma cadeira solitária, né? E né? Do empreendedor é solitária, né? No geral, né? E esse ponto, né? Da gente primeiro entrar no eixo para pensar, né? Tá com o pé no chão, né? Não ficar apavorado, pensar, entender o que tá acontecendo no momento presente e o que vai acontecer. Isso é interessante porque você não consegue inculcar algo, né? Fazer igual lá o filme A Origem, né? Colocar ideias, assim, né? Exato. Ainda assim, acho que não tem, Ainda tem, não. mas enfim, outro assunto esse aí. Mas o que você faz? Você não consegue colocar isso na cabeça, não consegue dar seu olho para a pessoa olhar, Exato. mas você vai ajudando, né? Isso. Preparando o terreno, porque você sabe que esse momento vai chegar. Uhum. Você faz uma dica, um one-on-one, uma reunião, assim, uma conversinha, né? Você já vai mudando as coisas, assim, naturalmente, né? Porque aquilo vai chegar. Então, pô, quanto menor o impacto for para essas pessoas, né? Esse caos, né? Que vai chegar, né? Vai escalar, vai chegar um monte de cliente de uma vez. Como é que você faz? Você preparou já. Exato. Você tá com o seu CRM, o seu sisteminha lá, o pessoal sabe como usar. Então, assim, vai ir mais naturalmente. Eles não vão ter aquela dificuldade, né? Tipo, pular de 5 clientes para 1.000 clientes de uma vez. Exato. Né? Mas é isso, né? Um grande CEO, né? Que era meu CEO antigamente, ele falava isso. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Exato. Então, quando você já pensa grande. Porque quando escalar, você tá preparado. Né? Então, isso, graças a Deus, foi um pensamento que eu sempre trouxe também. Legal. Pra minha empresa. E eu que tava conversando com você mais cedo, né? A visão do CEO, assim. Eu já sei o que vai acontecer na minha empresa em 5 anos. Ah, Michele, mas vai acontecer? Eu tô construindo pra que sim. Até agora tudo foi acontecendo, né? Ora, gente, que eu voltei, né? Porque no primeiro ano eu falei, eu achava que em 6 meses eu ia conseguir. Eu tive que levar vários chacoalhões, né? Mas enfim, hoje eu sei. Então, assim, eu já vou preparando exatamente isso. Esse terreno, eu mesma. Porque eu sei também que vai ser algo que vai impactar, né? Que o caos impacta. Não tem como não impactar. Ah, então vocês são gurus. Lógico que não, cara. Óbvio que impacta. Você fala, cara, hoje eu acho que vou comer Mac, então. Só de raiva, né? E aqui, me dar um presente, credo. Mas enfim, né? Vou fazer. Então, assim, a gente vai buscando. Mas é isso. Eu comecei… E também você vai começando a perceber que a ansiedade, nervoso, te nubla a visão completamente. Então, tudo isso que você falou, e mais a galera toda, né? Todo mundo comprar a ideia mesmo sem entender. Exato. É isso. Isso é legal, né? Aqui no Google, eu acho uma coisa muito legal que eles têm assim, cravado na pedra. Que eles dividem com todo mundo. É o 10x. 10x, né? 10 vezes. Você pensar 10 vezes maior. Assim, como é que eu estou preparado para crescer 10 vezes hoje? Então você já tem que pensar hoje. Porque é o que você falou que o seu antigo pensava, né? Compartilhava com você. Pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho. Então já tem que pensar como se eu estivesse 10 vezes maior. Exato. 10 vezes o tamanho que eu tenho hoje. Para você se preparar e preparar também aquelas pessoas que estão ao seu redor. E o seu 7º filho, né? Que é a sua empresa, Exato. né? É um filho. A gente tem que cuidar, né? Total, gente. É muito trabalho. Eu tô brincando. Eu brinquei que a HealthMed saiu do engatinhar e começou a andar. Ela cresceu bem esses últimos tempos, graças a Deus. Mas ela falei, agora, gente, ela tá começando a ficar mocinha. Vocês têm que entender isso. Eu brinco com o pessoal do time e falo, ela tá começando a dar os primeiros passinhos. Então, assim, vocês têm que começar a perceber, a gente tá aparecendo pro mundo. E assim, cada hora vem novas. E começa uma avalanche, né, Edu? Assim, você sai de um lugar ali, nossa, sofrido, doído, que não vai, que você fala, cara, nossa, conquista um cliente. Você fala, perde 2, putz. Assim, é aquela coisa, né? E de repente, você construiu e chegou em algum lugar que dá uma virada, assim. Exato. E isso que eu falei, que aí vem o caos grande. E você fala, será que tem ordem mesmo? E aí você começa a perceber tudo isso. Você fala, cara, olha que legal. Mas é isso. Eu não estava preparada para isso há um ano atrás. Que eu tô vivendo agora. Então,
teve um grande preparo. Por isso que a gente vira empreendedor e tem várias chaves para virar. Sim. Essas chaves do empreendedorismo, ela não é só vou ser empreendedor, fiz os cursos, né? Vou colocar, tenho experiência. Não, e você? Você tá preparado? Você tem que ter esse autoconhecimento e entender se você tá preparado para isso ou não. E assim, tudo bem, se você não tiver, você treina mais um pouco. Treina mais um pouco. Eu sou muito inconformado. Acho que das nossas qualidades como empreendedor é o inconformismo, né? Então mas aí você tem que ver, você é inconformado no quê? Eu sou em tudo. Eu quero que minha família tenha saúde. Na minha casa nunca entrou um Danone, nunca entrou um chocolate, nunca entrou… Ai, que coitado dos seus filhos. Coitado do quê, gente? Eu fui entupida disso quando eu era criança, meus pais não tinham noção. Eu tinha, por que eu ia fazer isso? Né? Então, assim, é a mesma coisa, são decisões que você vai tomando para chegar nesse lugar. Então, assim, eu me preparei esse outro ano. Eu falei, não vou mais viver o caos que eu tava vivendo, porque a gente não pode viver o caos constante e ele dentro de nós. Sim. Né? Então, eu fui entendendo isso e hoje eu sabia o que ia acontecer, meu time não sabia, como eu falei, eu já sabia o que ia acontecer. Eu sabia que ia vir e tudo isso. Mas antes de chegar nesse caos, eu fui preparando tudo antes. A caminha para quando chegar. Gente, estamos vendo o caos? Claro. Mas tá tudo lindo. Faz parte. Tá. Isso é legal, né? A gente entender que a gente não está sempre aprendendo, tipo um eterno aprendiz. Sempre. Acho que essa é a sacada do empreendedor. Ele entender que ele não sabe de tudo. Não. Que ele vai ter que aprender e isso faz com que ele lide com as coisas de uma forma mais tranquila, suave. Até com… Eu acho que talvez a gente enxergar o caos, a ordem dentro do caos. Total. Tá? E eu tava até vendo uma entrevista com o CEO do BTG. Ele fala assim, eu começo a segunda-feira conversando comigo, pensa. E eu coloco assim, eu espero que essa semana eu não faça uma grande cagada. Ou que seja mais uma cagada tranquila. Então ele já vai se preparando mentalmente. Porque quando chegar uma cagada que ele fizer… Tudo bem, ele já estava preparado para isso, né? Ele já sabe, né? Mas é bem isso, né? A gente já tentar antever para não ter o sofrimento, né? É isso, né? As dores são inevitáveis. Sim. Mas o sofrimento, ele é opcional. Você escolhe se você quer ficar naquilo, né? Então, isso foi também… É isso, e o que você falou, eu amo aprender. Isso ajuda. O ruim, gente, é quando a gente tem o ego maior, né? Eu acho que tem muito empreendedor que tem muito ego. E aí, esse ego atrapalha muito. Cara, tenha humildade de saber que você nunca vai saber de tudo. Você pode ter a idade que você quiser, você não sabe mais que todo mundo. Às vezes, gente, eu tenho mais de 40, você vai ver um menino de 20 e fala, nossa, tem muito arroz e feijão. Cara, às vezes o cara já tem os insights, ele já sabe o que ele tá falando ali de coisas que você nem pensou. E tem uma visão diferente da tua. Então, assim, tem que enxergar, ouvir as pessoas, né? Então, eu comecei a ter muito isso. Eu sei exatamente onde eu quero que a empresa chegue, eu sei exatamente o que ela quer pra fazer, mas eu preciso das pecinhas fazendo e falando, olha. Por isso que eu sempre falo pra minha liderança, contrate pessoas melhores que você. Melhores que você, cara. Pelo amor de Deus. Eu preciso que vocês sejam melhores que eu aqui. Senão minha empresa não vai andar. Ela não pode depender da minha cabeça, ou da minha atitude, ou da minha decisão, do meu raciocínio a vida inteira. A gente precisa de pessoas melhores do que eu sempre. Então, eu sempre falo isso. A gente tá aqui pra desenvolver as pessoas. Porque isso pra mim, eu falo… Eu sempre falo na hora de contratar também. Nunca vou contratar pessoas que estão conformadas ou que querem estar naquele lugar. A gente precisa dessas pessoas no mundo? Precisa. Né? Elas precisam fazer sempre, às vezes, naquela rotina. Mas aqui na HealthNet, não. Eu falo, não quero que você entre numa área e fique lá pra sempre. Ah, mas isso é melhor pra você. Não. Porque ali, aquilo não vai desenvolver. Eu preciso que você se desenvolva o tempo todo. Que você queira se desenvolver, queira aprender, queira participar. Então, isso é uma coisa que é um perfil que a minha sócia que contrata, ela sempre busca. Tá? Então, é isso. A gente precisa de pessoas melhores que a gente. Entender que a gente precisa das pecinhas. Uma empresa não se faz de coisas, mas sim de pessoas. Então, tudo isso a gente vai vivendo na prática. A gente via lá no curso, não sei aonde, né? Quando a gente não entende essa magnitude quando a gente é só um funcionário. Mas depois que você tá ali vendo toda a engrenagem funcionar, você fala… não tá funcionando direito, tá bambeando, o relógio inteiro para. Exato, isso mesmo. Então, isso é bem importante também, né? Muito bom, Michele. E desafios? Quais são os principais desafios que você tá vivendo hoje na Health? Tá. Eu sempre acho que de qualquer empresa, os maiores desafios são pessoas. Tá? Então, eu acho isso, acertar as pessoas sempre é um pouquinho mais desafiador. E não só isso, né? É engraçado que pessoas que foram muito boas naquele começo já não encaixam mais nessa nova fase. E tá tudo bem, porque a única pessoa que vai conseguir passar pelas fases talvez todas é a gente, tá? Então, entender e desapegar. Porque às vezes fala, poxa, a pessoa tá tanto tempo comigo, queria que ela… Mas não dá pra ela.
parou ali. E é difícil desapegar, sabe, gente? Esse desapego largar, né? de falar, não serve mais. Então isso é uma dor, né? É uma dor. E a comunicação, tá? A gente tá falando de comunicação entre a questão de vender, né? De como usar a comunicação na hora de falar do seu negócio, de falar do seu produto, de vender o seu produto. Mas e a comunicação interna? E é complexo porque você vê as pessoas tendo dificuldade de se comunicar internamente. Delas realmente não conseguirem fazer essa interligação. Eu estava até comentando com o Edu que uma das minhas soluções para isso foi trazer mais uma pessoa pro time que tinha expertise nisso. Em coisas que faltavam para mim e pros meus sócios. E eu falei, eu preciso dessa pessoa. Então, o mais importante de tudo é enxergar. Então, os desafios maiores são pessoas. Entregar, né? Entregar pro cliente, né, gente? Sempre também é algo que a gente sempre busca melhorar. Que é algo bem desafiador, porque conforme você vai tendo muito… A gente cresceu muito. E aí você não consegue ter aquela… Como escalar de forma sustentável. Como escalar de forma que realmente você esteja entregando. Mas tá tudo sob controle. Muito bom. E Michele, vamos, eu sempre gosto, a gente já tá indo pro fechamento, tá? Claro. Tá sendo muito legal esse bate-papo aqui. Eu sempre gosto de, no final, a gente dar uma dica prática para quem tá assistindo a gente, para você. Porque você tem que sair daqui, desse episódio, e aplicar pelo menos uma coisa na sua empresa, na sua rotina, enfim. Que vai te trazer resultado. Então, Michele, eu queria entender, talvez um desses 3 desafios que você trouxe, né? Foram 3? Foi pessoas, comunicação e a entrega? Entrega. Legal. Pegar um desses 3 e resolver, talvez explicar de forma prática o que para ele, o empreendedor, o gestor, o vendedor que está assistindo a gente, como que ele resolveria isso hoje? Tá. Eu sempre penso que resolver qualquer uma das situações é fazendo, né? Você tem que testar, tá? Mas, vamos lá, vamos pensar. Então, quando eu penso em pessoas e operação, que acaba estando interligado comunicação e pessoas, né? E aí a entrega, né? Então, são 3 desafios que eles acabam sendo um só. Então, o que a gente tem que entender é como diminuir a burocracia da sua empresa. Primeira coisa, menos burocracia. Fazer com que as pessoas realmente, elas façam da forma mais fácil, rápida, tranquila. Então assim, mas ela tem que… Não, cara, ela tem que fazer o que é melhor que ela faz e você tem que facilitar isso pra ela, tá? Então, não esperar que a pessoa, ela vai descobrir não vai descobrir, não vai. Então pensa você, o que eu faço aqui? Tá todo mundo lá se matando, eu já pensei numa ferramenta que eu vou fazer. Eu criei, né, no caso, eu criei alguns agentes da minha empresa, IA, que ela já faz pronto que a minha colaboradora demorava 3 horas. Ela vai fazer em 10 segundos. Quanto de produtividade eu melhorei ali e de entrega, tá? Problema de comunicação, eu já tinha entendido que na minha empresa eu não teria realmente pessoas ali para melhorar essa comunicação, porque era a passagem de bastão. Então, primeiro, identifiquei. Não é a comunicação em si, é a passagem de bastão, que é uma comunicação. Ferramenta e pessoa que consegue realmente estruturar isso pra gente. Pronto. Então assim, identifiquei os problemas da minha falta de entrega e vou resolver esses problemas. Mas sempre, essa falta de burocracia. Então, essas pessoas, elas entram, eu sempre falo na nossa empresa, vocês têm liberdade de agir. E se eu errar? Não tem problema, erro rápido, conserta rápido. Você não vai fazer um erro, você tem que pensar, eu vou tomar essa atitude. Vai acabar com a empresa? Vai dar um prejuízo que eu não… Não vai, manda bala. Eu vou ficar mais feliz se você fizer do que se você falar, não, eu não fiz. Às vezes, a gente tem que falar com o Brasil inteiro, tem DDD. Então, eu tava vendo se precisava de DDD, pelo amor de Deus, cara. Vai lá e resolve. Então, assim, dá essa liberdade, essa autonomia pras pessoas. Michele, mas não sei se ela tá preparada. Elas nunca vão estar. Você tá preparado? Também não. É isso. Muito bom. Show de bola. Inclusive, eu vou aplicar isso hoje na empresa, né? Somente a parte da burocracia, né? Mas a gente vai crescendo… A gente enxerga que o que foi aplicado lá atrás, que está como processo hoje, talvez não funciona mais. Né? Exato. E a gente fica preso àquilo. E aquilo acaba atrasando não só a comunicação com pessoas, mas no final entrega para o cliente. Exato. Né? Um cliente meu teve uma situação até assim engraçada, né? Vou falar que é engraçado, né? Mas para entregar uma apresentação, teve que ter uma discussão
uma apresentação simples para um cliente, assim. Uma discussão. Gerou, assim, uma coisa de 30 minutos entre 3 pessoas, assim. E eu falei, mas por quê? Assim, eu falei, por que isso aconteceu? E eu fiquei irritado. Por quê? Porque eu falei assim, eu entrego mesmo isso aqui pro cliente. E eu fui entender por quê. No final era porque tinha um processo. Assim, eu tinha que passar por isso, primeiro isso aqui. Só que era uma metodologia que funcionava há um ano atrás. E que aí, Entendi. quando eu entendi, eu falei assim, nossa, meu, olha só, ainda bem que isso aconteceu. Porque eu não estava enxergando isso aqui. Aham. Assim, aquele problema, assim, aquele problema poderia ter, de novo, entrada por debaixo de um tapete, você nunca mais ter visto aquilo. Gavetinha, pô. Mas não. Esse é o nosso trabalho, essa reciclagem, né? Exato. Ciclo PDCA. Você pegou aquilo, meu, melhora. Às vezes fica alguma coisinha assim, meu, que dá um acidente de avião. E é uma coisa que funcionou lá atrás, hoje não, né, implementou o processo bonitinho, organização. Hoje você tem que mudar. Total. Tá? Muito bom. Michele, foi maravilhoso esse bate-papo com você. Eu amei. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, nos assistindo, gostou também, porque é uma conversa transparente. Tá? Igual a Michele comentou, né, assim, poderia falar, né, que é um mar de rosas, mas não é. É um caos total. E a Michele até falou assim, que eu não sei nem se a ordem chega. Então, você tem que estar preparado para isso e saber que isso é normal. Né? Normalizar isso. E entender que isso é uma oportunidade para você crescer mais um pouco. Você fazer a sua equipe, a sua empresa crescer mais um pouco todos os dias. Enxergar a oportunidade no problema. Enxergar a ordem dentro do caos. Enxergar a beleza da vida na vida. Exato. Né? Isso. Então, muito obrigado, Michele. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi uma grande oportunidade. E é bom, né? A gente se ouve também. Exato. Então é bem legal, né? A gente perceber algumas coisas. Eu também vou implementar algumas coisas hoje. Boa, muito bom. Muito bom. Obrigada. Eterno aprendiz. Foi um prazer. Pessoal, obrigado pela sua participação aqui. Realmente também foi um prazer ter vocês aqui conosco, nos ouvindo, nos assistindo. Não se esqueça de compartilhar, né, esse episódio para quem você acha que vai ajudar, para sua equipe, para um colega, enfim, compartilhe. Isso realmente você vai estar fazendo um bem. Aplicar aqui pelo menos uma coisa, um exercício, né? Todo episódio. Aplique uma coisa pelo menos hoje. Tire daqui 1 hora e meia ouvindo aqui a gente. Uma coisa, aplique durante a semana inteira. Faça aquilo se tornar um hábito, que eu tenho certeza que você vai crescer, vai evoluir. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. Não se esqueça de acessar o nosso site, Scaler SEO. Eu vou deixar aqui também um site da Health Match, o LinkedIn da Michele também para a sua rede social. Você prefere LinkedIn, Instagram? Pode ser LinkedIn, Instagram, Boa. tá ótimo. Show. Tranquilo. Para você também conhecer um pouco mais da Health Match e o benefício que está trazendo para a sociedade hoje. A saúde. Pessoal, então muito obrigado e até o próximo episódio.